Em 2022, eu cheguei no fundo do poço seguindo o que o marketing digital ensinava. No mês passado, dezembro de 2025, eu tive o recorde de faturamento da minha empresa fazendo nada, ou o que as pessoas chamariam de nada. Eu não fiz lançamento, eu não investi em tráfego pago, as clientes simplesmente chegaram. E você pode me dizer que foi sorte, mas não foi sorte. Isso foi meu 2025 inteiro. Eu realmente foquei 2025 quase todo em entrega. Eu praticamente não fiz marketing nenhum. Você pode olhar nas minhas redes sociais, eu praticamente não fiz marketing nenhum. E as clientes foram chegando. E eu vou te explicar que mágica que foi essa, que não é mágica, é alinhamento. Essa masterclass é justamente para você entender porque quanto mais você trabalha do jeito que você trabalha hoje, menos você prospera no seu negócio e na vida. E você pode ficar meio bugada, mas segura comigo, porque hoje eu vou te explicar por que a sua mente mentiu. Técnica e esforço não sustentam o seu negócio e eu vou te explicar exatamente que mágica é essa que sim sustenta o seu negócio. Você pode ter sido uma dessas pessoas que, como eu, começou a empreender para viver o seu propósito, viver liberdade, e isso acabou virando uma prisão, né? O que é muito interessante e contraditório. Porque se seu negócio está te tirando energia, te sugando a alma, em vez de te energizar, realmente temos um problema aí. Eu vou te explicar que problema exatamente é esse que você está vivendo, certo? Só que antes da gente começar, é muito importante que a gente mude a frequência que você chega. A sua frequência cerebral, literalmente. Você está em beta, você provavelmente está no estado de alerta, fazendo talvez até outras coisas, escutando esse vídeo, mas eu vou te pedir agora que você pare e respire comigo. Por quê? Porque quando a gente sai de beta, né, que é essa frequência que você está agora, desperta, e vai para alfa, talvez a gente não consiga chegar em alfa, mas pelo menos reduzir um pouco o seu beta, a gente entra num estado de maior aprendizado, maior criatividade, a gente se permite colocar a mente em um lugar de ok, está tudo bem agora, eu posso prestar profunda atenção e assim você vai conseguir reter muito mais informação. Então, pode parecer que você está ganhando tempo se você pular essa parte, mas não pula essa parte porque ela vai fazer diferença para você. Talvez faça até diferença no seu dia se você ainda não parou para respirar. Então, só por um momento, respira junto comigo. Bora lá? Eu juro que vai ser bem gostoso. Então, eu vou te pedir, se você está em pé, que enraize seus pés. Se você está sentado, que você enraize seus pés e a base da sua coluna. E inclina um pouco para frente, para trás, para os lados, buscando esse ponto da sua coluna em que ela naturalmente se ergue a partir da base dela, sem esforço. Seus ombros naturalmente encaixam e você sente esse alinhamento. E você visualiza, se você tiver dificuldade de visualizar, você pode sentir uma luz morna, gostosa, como um sol da manhã, em cima da sua cabeça. E essa luz ela vai descendo como se fosse um líquido morno, gostoso, que desce como mel se espalhando por todo o seu corpo bem devagarzinho. E por onde ele passa, ele vai trazendo um relaxamento. Ele passa pela sua cabeça, relaxando o seu couro cabeludo, a sua testa. Relaxe os olhos, as bochechas, o maxilar, a língua. Deixa a boca ficar entreaberta, relaxa os lábios. Relaxa o pescoço, os ombros, os braços, antebraços, mãos, ponta dos dedos. Sente esse líquido morno varrendo todas as tensões, relaxando, descendo pela sua coluna, relaxando o seu peito, o seu ventre, seus quadris, suas coxas, e ele vai descendo pelos joelhos, pernas, pés.
E quando você inspira fundo, você solta pela boca. Mais uma vez. E mais uma vez. E talvez você não tenha chegado em alfa, mas isso foi gostoso, não foi? É bom a gente fazer isso mais vezes no dia, não é? Você já já vai entender o porquê. A gente levou nem 2 minutos, então se permite ficar mais uns segundos aqui, retornar no seu tempo. Agora, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Noronha e eu tenho uma grande jornada, já vivi muitas vidas nessa vida, mas eu não vou te contar a minha história inteira, eu vou te contar um recorte da minha história. Eu sou aquela pessoa que tinha, aspas, tudo para dar certo e passou por muitos altos e muitos baixos. E eu comecei com muito alto, eu era uma aluna exemplar. Fiz a graduação em Direito na UFBA. Depois eu fiz 2 mestrados na Universidade Complutense de Madrid e fiz outro na London School of Economics, que é essa terceira foto que você está vendo, minha queridíssima London School of Economics. Eu trabalhei no alto escalão do governo mexicano. Essa primeira foto que você está vendo, eu estava com minha chefa na época. No Ministério do Trabalho, eu fui assessora da secretária e aqui na segunda foto eu estava representando a ministra do Trabalho do México no evento da Organização Internacional do Trabalho. E essa quarta foto representa esse lugar que eu vivia, né, eu estava totalmente no mental todo o tempo. Eu vivia nessa correria desenfreada. Eu vivi momentos de muita abundância material e, ao mesmo tempo, que assim eu vivia, estava num trabalho super prestigiado, num espaço de muito poder. Eu também trabalhei, na presidência da Suprema Corte do México e eu vivia nessa ansiedade, nessa correria e não me encontrava. Então, em 2016, eu passei por uma grande crise existencial e eu fui literalmente morar no meio do mato, larguei tudo e fui morar no meio do mato, como as pessoas dizem. E essa última foto que você está vendo sou eu na parede da casa que eu construí junto com o meu hoje marido. E a gente criou um projeto inteiro com base na permacultura, a gente plantava a nossa comida, a gente construiu a nossa casa feita de terra. E esse primeiro ciclo de viver fora do Brasil e todas essas experiências internacionais, prestigiosas, durou 7 anos. Depois, mais 7 anos, eu enfiada, isolada no meio do mato, vivendo essa vida que é muito curiosa para muitas pessoas, mas foi incrível porque eu mergulhei profundamente na espiritualidade. E ter vivido esses dois mundos me deu a base para hoje eu estar onde estou. Mas antes de chegar nisso, você deve perguntar o que o empreender tem a ver com isso. Eu comecei a empreender em 2020, quando eu morava no meio do mato. Virei mentora, de planejamento pessoal e segui assim, comprei cursos e mentorias de marketing digital e apliquei assim no detalhe tudo que as pessoas me ensinavam de verdade e não tive resultado. Na verdade, eu juntei muito dinheiro e em 2022 eu cheguei no fundo do poço porque eu gastei todo o dinheiro que eu tinha seguindo essas técnicas. A empresa nunca foi para frente, não era por falta de esforço, eu trabalhava loucamente na minha empresa, né, e também nesse projeto de permacultura, e eu simplesmente não tinha resultado. E para você entender um pouco da vibe, eu estava procurando essas fotos e achei um vídeo muito interessante que eu vou compartilhar com você. Aqui é a parede da casa que eu estava construindo, a gente fez uma fogueirinha e era assim que eu vivi. Inclusive, eu raspei a cabeça. Nesse nível de mergulho eu fiz, tá bom? A galera acha que foi foda pra mim largar aquela vida, tipo, em metrópole e sair de Londres e vir parar na roça, mas eu acho que foda mesmo foi pra minha mãe. Porque, velho,
Você tem uma filha que um ano você diz, nossa, tá numa das melhores universidades do mundo lá em Londres. E no ano seguinte você dizer, minha filha ficou maluca e foi morar no mato. E eu escutando as dores de minha mãe e com todo o amor do coração, entendendo que eu não estava louca. Não porque eu não me perguntasse se eu realmente estava louca, mas porque o trabalho que eu fiz para fazer esse movimento foi muito sólido. E foi esse trabalho emocional, financeiro, que me sustentou nessa jornada. Nesse nível de transformação. E eu compartilho esse nível de transformação com você porque muitas vezes as pessoas podem achar assim, é, você não viu tanta coisa assim na vida. Já deu para entender que eu vi muita coisa na vida. Em 2022, que foi esse fundo do poço, eu não estava entendendo uma coisa muito importante que em 2023 eu entendi e que eu vou te apresentar aqui hoje, certo? Mas eu tive que desistir do meu negócio por um tempo e eu fui trabalhar em bastidores, né? A pessoa saiu da frente de batalha e foi para os bastidores dos negócios de outras pessoas, de negócios realmente milionários, pessoas que faturavam centenas de milhares de reais por mês, para eu entender todo o mecanismo, virei gerente de operações, então eu realmente era o braço direito dessas pessoas, assim, entendi profundamente, nossa, foi um doutorado aquilo, e eu trago todo esse conhecimento para você, porque depois disso eu saí das empresas e eu fui trabalhar exclusivamente como consultora, passei 2025 inteirinho trabalhando como consultora, com esses resultados que eu te falei, de que os clientes chegavam, simplesmente chegavam. Como mágica? Será que foi mágica? Eu vou te explicar porque não foi mágica o que foi que aconteceu. E para a gente entender essa mágica, a gente precisa entender o que a mente lógica nos ensina a fazer, que é você precisa se esforçar mais porque você vai ter mais resultado assim. Você precisa de mais técnica, de mais um curso, de mais uma mentoria para você se sentir seguro, segura no que você está aplicando, como se a segurança vem de fora, o resultado vem do esforço e você precisa controlar mais. Então, toda a gestão da empresa é muito baseada, a gestão tradicional, ela é muito baseada em controle, né? Eu preciso das métricas para ter controle, eu preciso controlar as pessoas na empresa, e quanto mais controle eu tiver, mais eu vou conseguir escalar. Eu preciso de controle dos processos, e tem. Tá tudo errado. Por que tá tudo errado, né? E chegou até aqui o barulho do computador dizendo: atenção, está tudo errado. Por que está tudo errado? Porque essa lógica viola a natureza. Ela viola o funcionamento das leis universais e, principalmente, ela viola a sua natureza, como você tem visto. Eu não estou aqui para falar sobre a sua vida, você pode verificar. Você tem vivido de um jeito, se você está nesse vídeo, né, que provavelmente está te violentando, né? Essa pressa constante, essa pressão constante por resultado te coloca no lugar de tensão permanente. E qual é o problema? Agora eu vou te explicar os dois caminhos, o caminho da mente e outro caminho. Vamos conhecer esse outro caminho enquanto a gente contrasta ele com o caminho da mente? Vamos lá. Quando a gente age pela mente, a gente entra nesse lugar de esforço, né? Eu tenho ali o checklist de coisas para fazer e aí eu vou ticando ali esse checklist e eu sempre estou com essa sensação de dever. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou sentindo um peso, certo? Para onde é que isso me leva? Isso, essa constante pressão, ela vai levar o meu sistema nervoso a ficar desregulado. Eu vou colocar aqui para não te distrair, tá bom? Vou colocar a minha imagem. O seu sistema nervoso ele vai ficando desregulado. Por quê? Você vai recebendo essa constante pressão. Eu tenho que fazer isso, eu estou devendo aquilo, eu estou sempre correndo atrás do que eu preciso fazer. E aí, o seu inconsciente vai dizendo: Meu Deus, esse contexto é muito inseguro. Sempre tem um pepino para resolver, eu sempre estou com pressa. Isso é um contexto de constante ansiedade. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me proteger.
Como eu preciso me proteger, então, primeiro, eu estou constantemente num estado de ansiedade e estresse permanentes, o que vai afetar a minha saúde física também, não só a minha saúde mental, emocional e espiritual. Mas, então, eu estou nessa desregulação, mas eu também entro num estado de autoproteção, que é, se isso é perigoso, né? O financeiro da minha empresa é perigoso, porque eu não estou conseguindo atingir as minhas metas. O marketing da minha empresa é perigoso, porque o tempo inteiro eu não chego ao que eu gostaria. Chega a parte, a área de produtos da minha empresa é perigosa, porque sempre aparecem os clientes problemas. Vendas é terrível, eu me sinto muito mal vendendo, e aí eu me forço a fazer isso porque eu tenho que me esforçar, porque é só um pouco mais, e aí o meu inconsciente vai dizendo: epa, 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 peraí, é melhor eu fazer outra coisa. Então, deixa isso quieto, eu vou fazer outra coisa. E aí você se força, aí ele diz: nossa, é muito ruim mesmo fazer isso. Então, com certeza absoluta, eu vou fazer outra coisa. Isso é o que a gente vai chamar de autossabotagem, mas eu chamo de autoproteção, né? Porque ele não está te sabotando o seu sistema nervoso. Ele está, na verdade, você está sabotando o que eu gostaria de te dizer. Porque me diga uma coisa, se você tivesse um chefe que fosse você, você fugiria de você e procuraria outro emprego, não é? Será que não? Então isso te coloca nesse lugar de que você tenta fazer as coisas e de repente seu inconsciente diz: não, 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 não vai fazer não. Que são as autossabotagens. Isso também te leva para um lugar de desalinhamento energético, porque você constantemente está vibrando medo, ansiedade, você constantemente está vibrando alerta, ou seja, você está dizendo para o seu campo: esse não é um ambiente seguro. E o nosso campo, ele tem uma inteligência própria, a inteligência divina. Se você está aqui, saiba que vamos falar bastante sobre a inteligência divina. Não importa a sua religião, seu caminho espiritual, se você tem religião ou não, eu não tenho, então fica aqui à vontade comigo. Mas, é, sabe essa inteligência que foi capaz de criar uma célula que se conecta com outra célula e faz um ser inteiro e constrói um cérebro. Dentro da barriga de uma mulher grávida tem um cérebro inteiro se formando, sem que essa mulher grávida faça absolutamente nada. Ela só precisa cuidar de si e existir. Se ela não cuidar de si, isso vai impactar a saúde da criança, mas o cérebro vai ser feito do mesmo jeito. Isso é o que eu chamo de inteligência divina, tá? Esse nível de inteligência, todos nós vivemos nela, somos esse nível de inteligência. Então, essa inteligência divina, ela organiza nossos campos energéticos. E uma das leis fundamentais dessa inteligência divina é que aquilo em que a gente foca, a gente vai receber mais daquilo. Então, se eu estou num estado permanente de estresse, ansiedade e medo, focando naquilo que eu não quero que dê certo, o que é que acontece? Eu vou manifestar na realidade aquilo que eu não quero, porque eu foquei nisso. E esse desalinhamento energético é essa sensação que você tem, talvez diariamente, de que não, não é isso. Eu não sei o que é, mas não é isso. Isso é uma sensação de desalinhamento energético, de que você coloca esforço, as coisas não acontecem, de que você não só coloca esforço, você está ali na intenção de que uma coisa aconteça, o contrário acaba acontecendo muitas vezes, e você vai se frustrando, 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 frustrando. Tem alguns sinais de desalinhamento energético dependendo do seu desenho humano. Você pode sentir muita frustração, você pode sentir muita raiva, você pode sentir amargura, ou você pode sentir um desencanto da vida, né? Então, dependendo do seu tipo energético, são basicamente essas quatro emoções que vão apontar para o seu desalinhamento energético. Então, se no seu negócio você está se sentindo desencantada, está se sentindo com raiva, meu Deus, eu não consigo fazer as coisas, por mais que eu tente. Se você está frustrada, tipo, eu não aguento mais, isso é um saco. Ou se você está amargurada, tipo, oh, meu Deus, nada dá certo. Sabe?
Atenção, isso é sinal de desalinhamento energético. E aí, qual é a outra possibilidade, né? Tem outra possibilidade, e eu vou mudar aqui a minha câmera de lugar. Opa, não é aqui. Eu vou mudar a minha câmera de lugar para você poder enxergar melhor esse lado de cá, tá? Que é a ação inspirada. Quando a gente fala de ação inspirada, a gente está falando de você agir a partir do seu alinhamento energético. Você vai agir a partir de um lugar de conexão com o divino. Para a comparação ficar melhor, eu vou ficar bem pequenininha e vou me colocar aqui no cantinho. Você vai criar, né, esse seu negócio como uma ascese. O que é uma ascese? Uma ascese é uma prática espiritual. Né? Tem pessoas, por exemplo, na religião católica que rezam um terço todos os dias. Isso é uma ascese. Né? Tem pessoas, por exemplo, no candomblé que passam pelo processo de fazer a cabeça. Isso é o que a gente vai chamar de ascese, né? Uma prática espiritual que te conecta com o divino e que traz autodisciplina, que traz esse alinhamento interno e uma conexão maior com o todo. Isso é uma ascese. Você pode viver o seu negócio como uma ascese e quando você faz isso, você age a partir da inspiração, porque quando você se conecta com o todo, você não age pela mente, você age a partir da inspiração que chega no seu coração. E aí, a sua gestão vai virando um ritual, né? Eu tenho que fazer uma reunião um a um com cada pessoa da minha equipe. Esse um a um vai ser um ritual. Eu vou fazer o ritual de planejamento mensal. Eu vou fazer o ritual de fechamento financeiro mensal. Então, você vai transformando aquilo em literal rituais. E quando você traz esse nível de presença, percebe o nível de presença que você tem quando você coloca seus joelhos no chão e você está em estado de devoção a uma entidade maior, independentemente da religião que você tem, percebe que esse estado é um estado de plena presença? Quando você traz esse estado para o seu negócio fica muito mais leve, porque de repente o fechamento financeiro anual, ele é um ritual. Ele não, o objetivo dele não é que você veja as metas, que você preencha a planilha, você leva o seu agir para outro lugar, o seu agir passa a ser sagrado. Olha que diferença impactante, né? E aí você age a partir não do tem o quê, você age a partir do entusiasmo. Então, poxa, eu fico tão entusiasmada quando eu faço entrega de produto, mas as vendas elas me drenam. Tem outra forma de eu fazer as drenas, as vendas, ou delegar para outra pessoa essas vendas? Opa, tem. Então eu vou buscar esse caminho. E aí a gente vai entrando em um estado de fluxo, em que eu vou buscando essas ações a partir da inspiração, não do tenho que, eu tiro a minha mente de jogo e eu vou fazendo uma coisa depois da outra, como um queridíssimo amigo me falou uma vez, né? Você simplesmente tirar o pré e apenas ficar com o ocupe-se. Esse é o estado de fluxo. A gente tira o pré, a gente tira a mente e fica só com ocupe-se. Nada de preocupe-se, apenas ocupe-se. E aí, quando você está nesse lugar de ocupação, conectada com o divino, chegam as ações inspiradas, você sabe qual é o seu próximo passo. Isso faz com que você haja com o que na psicologia positiva a gente vai chamar de motivação intrínseca, que não é uma motivação externa. Qual é o problema das motivações externas? A minha motivação é o meu salário. Né? Eu trabalho para uma empresa, minha motivação é meu salário. Ou já que a gente está falando de empreender, minha motivação é o dinheiro entrando, o Pix entrando do cliente. Se eu estou no momento em que eu não estou recebendo cliente, as vendas não estão indo bem, eu vou parar de trabalhar? Não, né? Quando você trabalha com motivação intrínseca, você encontra uma razão interna para fazer as coisas. E essa sua conexão com o divino, servir desse lugar, e a gente já já vai falar mais sobre isso, servir desse lugar de conexão com o divino faz com que eu queira fazer as coisas porque elas são sagradas, não pelo resultado que elas trazem. E aí a gente entra nesse lugar que as pessoas tanto falam e que costuma ser tão difícil para a maior parte das pessoas que eu conheço, que é o amor pelo processo. Né? Da mesma forma como alguém que limpa um altar antes de rezar,
é o amor pelo processo. Isso também coloca a gente, né, nesse lugar de servir com leveza, não traz mais o peso, que é o agir pela mente, e de alinhamento energético, porque como a gente está seguindo o nosso entusiasmo, naturalmente a gente vai seguindo o que, né, nos energiza e a gente acaba manifestando tanto de forma inconsciente quanto de forma consciente aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque a gente está focando no positivo, a gente está num estado constante, né, de entusiasmo, de fluxo. Não significa que emoções negativas não vão acontecer, mas elas não vão atrapalhar esse processo. E eu já vou explicar como, tá bom? Mas é a partir desse ponto que, de fato, a gente vai começar a alcançar as metas que a gente gostaria. E foi o que aconteceu em 2025 para mim, né? Essa é a mágica, é uma parte da mágica, né? Você ir entrando nesse estado de ação inspirada, mas não apenas ação inspirada. Eu quero trazer para você também, né, algo muito mais profundo, que é a nossa relação com os clientes também é importante que seja mudada. Eu vou vir aqui para o cantinho de baixo. Então, quando eu estou nesse lugar do agir pela mente, eu foco em quem me pague. Quem me pague pode ser meu cliente, né? Eu posso até procurar um cliente mais alinhado, mas enquanto a pessoa está pagando, a pessoa está chegando, tá entrando no meu campo. Isso é muito importante. Então, vocês vão perceber que a linguagem do marketing e que a gente reproduz é público-alvo. Eu vou fazer a captação de um lançamento, marketing de guerrilha. E essa linguagem ela já traz que ali o cliente, o lead, é como se fosse uma presa que eu tenho que agarrar, sabe? Senão ele vai fugir, senão ele vai correr para o concorrente. E não é essa a relação que a gente quer ter, né? A gente quer ter uma relação em que a gente enxerga os clientes e os leads como faces de Deus, né? Eles são sagrados, são pessoas com dores reais. Não é uma pessoa que eu posso ficar ali futucando a dor dela, fazendo com que ela se sinta péssima para ela poder comprar meu produto, que é a solução, que é o que o marketing tradicional faz, né? E na verdade a gente vai entender que o cliente e o lead que chegam, eles chegam magnetizados pelo meu campo, eles chegam a partir da identificação. Então, a qualidade de cliente e de lead que chega para você é seu espelho. Então, quando você começa a olhar dessa forma, não tem cliente problema. Não tem. Não existe cliente problema. Os clientes, eles são uma oportunidade, cada questão que eles trazem, eles são uma oportunidade para eu olhar para dentro e ver o que eu posso melhorar no meu campo. Seja inclusive não tolerando, não quero mais esse tipo de cliente, porque esse tipo de comportamento no meu campo, né? Minha empresa é o meu campo. Minha empresa é todo o meu campo energético. Minha empresa, ela é ancorada, fundamentada no meu campo energético, que sou fundadora da empresa. Nesse meu campo não entra gente assim. Olha que interessante. Ou então, eu atraí essa pessoa. O que é que isso fala sobre mim? Hum. Também a gente vai trabalhar com as objeções de uma forma muito diferente. Não é assim, a pessoa não quer pagar, então eu vou facilitar o pagamento em 18 vezes, sem juros, etc e tal. Não, peraí. Essa pessoa tem objeções. Eu vou dar suporte para ela tomar uma decisão alinhada. Porque eu não quero que ela tome uma decisão desalinhada, porque senão depois eu vou ter um reembolso, senão depois eu vou ter, aspas, um cliente problema. E eu não quero isso. Também não vou entrar nesse lugar de convencimento, eu vou magnetizar as pessoas. Porque a venda é um processo de magnetizar. Quando a venda passa a ser um processo de convencer, é quando você vira aquele vendedor chato que você não quer ser. Por isso que você pode ter dificuldade de vender, né? E a gente também não vai ficar nesse constante lugar de escassez, dor e urgência. A gente vai usar a escassez, dor e urgência de uma maneira muito consciente para a gente não ficar desrespeitando a dor alheia, tá? A gente vai focar em desejo e em pertencimento, né? A gente quer que a pessoa se sinta acolhida e alcance os resultados dela. E eu trago a pessoa para o meu campo para que isso aconteça, porque eu sei que eu posso ajudá-la, né? E eu vou sempre
umas clientes maravilhosas, né, que eu tenho, que são o projeto original, elas falam muito de abençoar com o seu servir. E é nisso que eu acredito também, né? O meu serviço sempre é uma bênção para a pessoa. Eu não empurro produto para ela, porque eu já caí muitas vezes, e eu acredito que você também talvez já tenha caído. Eu comprei cursos e mentorias em que a pessoa, assim, prometia o céu e nem conseguia entregar. E eu tô falando de gente muito grande no marketing digital. Assim, você vai ter, sei lá, 6 sessões comigo e a pessoa entrega 4 sessões, entrega metade do conteúdo que ela prometeu e depois esquece porque a venda já foi feita, ela não tem mais compromisso, entendeu? Então, passou o prazo de reembolso, a pessoa não tem mais o que reclamar. Então, esse lugar de focar em quem me pague, né, das vendas desesperadas, vão gerar muito reembolso, cliente, o problema, cliente sem resultado, o cliente pode estar ali super focado. Foi o que aconteceu comigo em 2022. Você atrai, você tá na escassez completa, né? Tipo, preciso fazer dinheiro, atraio qualquer pessoa, e aí você vai atrair um espelho, outra pessoa que está na escassez total. E essa pessoa não tem como manifestar, não tem base energética, como eu expliquei para você. Ela não tem base energética para manifestar o resultado que ela quer. Porque ela está na constante escassez, ela está focando no problema. Então ela vai manifestar o quê? Mas problema. Ela não está focada no desejo, ela não está focada na solução. Mas isso é espelho do campo de quem atrai um cliente assim, entende? Então você vai ter um cliente que não consegue ter resultado, por mais que você ajude cliente. Então isso já aconteceu comigo, de uma mentora assim, ela assim, literalmente me ligar, fazer um a um comigo e eu não consegui ter resultado mesmo assim. Por quê? Porque na época, em 2022, eu era um poço de escassez. Você também vai receber muitos leads que amam seu conteúdo gratuito, mas nunca estão dispostos a pagar. Por quê? Porque a venda é desconfortável para você, porque é um processo de convencimento e você sente que é invasivo inconscientemente e aí você não consegue vender, entende? E esse servir, ele te drena, porque esse cliente é um cliente que está ali sugando a solução para a vida dele. Olha que peso que ele coloca em cima de você. Você ser a solução da vida de alguém, entende? Então, muito, muito, muito cuidado com as pessoas que você atrai para o seu campo. Aqui, o que, que a gente quer? A gente quer uma conexão profunda e a gente consegue isso quando a gente atrai um cliente de alma. Naturalmente, quando a gente age com um alinhamento energético e a gente atrai esses clientes, né, magnetiza esses clientes certos, a gente tem clientes que são fãs. A gente tem leads, as pessoas às vezes nem compraram da gente e eles já são fãs. Então, é esse lugar que a gente quer estar. A gente também muito facilmente consegue construção de comunidade, porque a gente está focando em desejo e pertencimento. Então, as pessoas vão se sentir ali muito acolhidas no seu campo, como eu falei. E esse servir, ele te energiza, porque as pessoas chegam para contribuir com você. Elas não chegam, elas chegam para uma troca que é justa, né? E você está vivendo ali o seu propósito no seu negócio, então isso te energiza. Mas a gente pode ir ainda mais longe. Vamos falar da questão da escassez de tempo. Quando a gente está nesse lugar, vou aumentar um pouquinho aqui mais. Quando a gente está nesse lugar de que eu não tenho tempo, eu não dou conta de fazer tudo, não tem tempo para esse prazo que eu me coloquei, ou simplesmente a lista de tarefas é grande demais, eu nunca vou dar conta dela. O objetivo não é você dar conta da sua lista de tarefas. A sua vida não é sobre isso. A sua vida não é ticar uma lista de tarefas, e muito menos o seu negócio. Esse lugar do tempo cronológico, que a gente vai chamar de Cronos, né? Os gregos chamavam de Cronos, do tempo cronológico mesmo, né? De 1 hora dura 60 minutos. Esse tempo, ele não é o tempo da sua alma. Você viver nesse tempo de eu tenho 10 minutos para criar uma aula. Será que você não consegue criar uma aula em 10 minutos? Talvez. Mas se você estiver na ansiedade, na sobrecarga, você não consegue, né? Em outros contextos você pode conseguir, eu já consegui. Fazendo o quê? A gente vai falar sobre isso depois. Mas esse lugar também é um lugar que gera muito sobrecarga, porque nessa vida a lista de tarefas não vai ser cumprida. Nesta vida, a lista de tarefas do seu negócio não vai ser cumprida. E vai ser cumprida. Não vai ser cumprida, vai ser cumprida, tá? A gente, quando entra nesse lugar de conexão com o divino,
vai para outro tipo de tempo, que é o tempo presente. No presente, o tempo é eterno. Sabe aquilo de que, nossa, com você o tempo parou, que as músicas falam? Quando você está em fluxo, a sua percepção de tempo é diferente. Isso é quando você alcança a gama. Lembra que eu falei de frequências cerebrais? Tem uma frequência que é a gama, que é mais alta do que teta. É onde os atletas, os profissionais de alta performance estão. É um ponto em que a sua ansiedade está baixa, então você tem um pouco de estresse, o que a gente vai chamar de estresse positivo, e você tem um desafio. E aí você foca naquele trabalho, aquele trabalho te dá um tesão, sabe? Te dá uma vontade assim de não parar nunca. Isso é o estado de fluxo. E de repente você consegue fazer em um dia o que você achava que levaria uma semana ou talvez um mês inteiro para você fazer. É muito impressionante esse tempo, a gente vai chamar, os gregos chamavam de kairos, né? Dá para fazer tudo que é importante quando você se conecta com esse tempo, porque esse tempo também te dá um lugar de alinhamento de clareza profunda daquilo que é prioridade e o que não é. E muitas vezes, quando a gente está nesse tempo cronológico, é tipo, eu vou ficar ajustando a minha bio do Instagram 247 vezes. E isso, na verdade, você não foi muito produtivo porque você ajustou 247 vezes a bio do seu Instagram e você ajustou o seu posicionamento um zilhão de vezes e você fez um monte de coisas que, sinceramente, no final das contas, no faturamento da sua empresa, o que a gente vai chamar de 80-20, o que realmente vai fazer a grande diferença do faturamento de sua empresa, se você for realmente honesto, provavelmente não são as coisas que você tem feito no seu dia. E por isso que você não consegue resultado. Mas você não consegue chegar nesse estado de clareza em relação às prioridades porque você está numa pressão constante. Então, nesse lugar, né, de quem se vê capaz de dobrar o tempo, eu também entendo que a pessoa física é muito mais importante do que a pessoa jurídica. E não adianta eu ficar trabalhando sem fim. Eu eu escolho cuidar do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções e do meu campo energético. E isso vai ser prioridade sobre as ações da minha empresa, porque eu sei que isso vai impactar a minha empresa. E ao mesmo tempo, quando eu fico focando em que eu não tenho tempo, eu também entro muito no lugar de o futuro é um lugar incerto e inseguro. Como o futuro é um lugar inseguro, perceba que seu inconsciente vai querer se proteger do futuro. E aí você vai travar na procrastinação. Enquanto você entra nesse lugar de eu posso dobrar o tempo, eu confio. Vai dar tempo de fazer o que é importante e eu vou ter clareza sobre o que é prioridade e o que eu posso soltar, o que eu posso delegar, o que eu posso desistir. Então eu confio que eu vou dar conta de fazer tudo que é importante, está tudo bem. Então temos dois resultados bem diferentes nesse caso. Um, a gente vai voltar para aquela questão do sistema nervoso desregulado, das autossabotagens, do desalinhamento energético e também da manifestação inconsciente daquilo que eu estou temendo, porque eu estou nesse lugar de ansiedade. E de outro lado, eu vou entrar no relaxamento. E lembra que eu falei a pessoa física é mais importante do que a pessoa jurídica? Por quê? Porque sem a pessoa física, é possível que você não estiver nesse plano, né? Se você ficar doente, o que é que acontece com o seu negócio? O seu negócio resiste hoje? Provavelmente não, né? Então, talvez você tenha até um sócio, uma sócia que possa segurar as pontas, mas por quanto tempo sem você? Então, a pessoa física, ela é de fato mais importante que a pessoa jurídica e por isso eu fiz uma meditação. Lembra? Para a gente entrar nesse estado de relaxamento que facilita a confiança. E aí, quando eu tenho que fazer algum sprint, porque não é porque eu estou aqui nesse estado de relaxamento que eu nunca vou fazer nada pela minha empresa e as coisas simplesmente vão fluir. Não, eu tenho vontade de agir. É só você observar qualquer animal, é só você observar uma criança, são poços de energia, eles querem agir. Você não quer agir, você acha que você vai ficar eternamente prostrado no sofá se você parar, porque você está num lugar de exaustão, de sobrecarga. Mas quando esse estado passa de sobrecarga, você tem vontade de fazer as coisas. E é desse lugar, dessa pulsão de vida, que você faz os seus sprints. Você tem esse estresse positivo e você entra nesse estado de fluxo, como eu falei. E mais uma vez, você consegue manifestar conscientemente aquilo que você deseja, né? Mas isso não é tudo. A gente também, opa, vamos voltar para cá.
A gente vai trazer a nossa relação com os recursos, né, com o dinheiro. Então, nessa relação com os recursos, dentro dessa visão do agir pela mente, do empreender pela mente, eu vou entrar naquilo. Eu estudei economia, né? Eu sou formada em direito, mas meus dois mestrados tiveram como base a economia, né? E o conceito básico de economia é a premissa básica da economia é os recursos são limitados. A economia é a ciência da distribuição dos recursos que são limitados. Então, a economia coloca essa afirmação sobre o mundo: os recursos são limitados. Gente, isso é tão limitado que os recursos não são limitados. Os recursos não são limitados. E eu vou só te dar um exemplo muito simples. A quantidade de dinheiro no mundo tem crescido exponencialmente. Por quê? Porque o nosso dinheiro é eletrônico, o dinheiro pode ser criado. Então, quando a gente entra nesse lugar de os recursos são limitados, a gente precisa se o cliente não comprar comigo, vai comprar com outra pessoa. Eu entro nesse lugar de competição, de disputa. Eu vou entrar nessa ansiedade de autoproteção, né? Eu tenho que me proteger do mercado, eu tenho que me proteger dos outros. E quando a gente entra no relaxamento de eu já tenho tudo, eu realmente já tenho tudo. Pode ser que em nível material eu ainda não tenha acessado o que eu gostaria de acessar, mas eu já tenho tudo. Eu sou autossuficiente no sentido de nada externo me completa. Por quê? Porque eu sou um com o todo. Nesse lugar, é seguro colaborar. É seguro colaborar e essa colaboração, ela vai expandir o meu negócio. Então, eu não tenho medo dos outros. Quando eu olho um concorrente, eu abençoo o trabalho dele e digo: nossa, você trouxe uma perspectiva que eu discordo. Que bom que esses clientes que eu não conseguiria atender porque não são alinhados com meus princípios podem ser atendidos por você. Olha que incrível, né? E aí eu não tenho medo da concorrência. Eu foco no meu trabalho, não no trabalho do outro. Eu não tenho medo da perda porque eu já tenho tudo. Eu sou segura em mim. E aí o meu sistema nervoso vai entrando no relaxamento, ele vai se regulando. Enquanto nesse lugar de eu preciso me proteger do mundo, vai desregulando o meu sistema nervoso, né? Aquela ansiedade constante de não dar conta. E assim, você pode ver isso com os grandes do marketing digital, você pode ver isso com bilionários, você pode ver isso com Brasília inteira. Essas pessoas que faturam muito, na sua maioria, não sentem que elas estão seguras com o valor que elas já faturaram. Elas sempre precisam faturar mais e mais e mais e mais e mais. Elas nunca estão seguras. Então, elas só mudaram o saldo da conta bancária delas. Elas agora têm problemas. é, Elas têm, na verdade, os mesmos problemas, só que em outros contextos. No lugar de ter um problema no ônibus, ela vai ter um problema no iate. Mas a cabeça dela está no mesmo lugar de pensar que a vida não vale a pena, ou que vale muito pouco a pena, ou que precisa fazer muito mais. Ela não consegue desfrutar a abundância que ela acessa, né? Porque na verdade ela não está acessando a abundância, ela está acessando recursos materiais, que são duas coisas diferentes. A abundância pode incluir recursos materiais e deve, eu amo, amo, quero que venha cada vez mais. E vivo cada vez mais essa abundância, porque hoje eu acho que eu não contei essa parte da história. E hoje em 2025, eu fiz essa mudança, grande mudança de vida, em que eu saí, né? Continuo morando no meio do mato, não pretendo morar na cidade, não vou dizer nunca mais, porque eu nunca digo nunca, mas eu moro num apartamento com uma vista 360, maravilhosa, e assim, eu manifestei em 2025 uma mudança de vida tão radical e nem se explica, sabe, no nível racional. É incapaz de se explicar no nível racional. Eu tô tentando explicar para vocês uma parte disso, mas não dá para entender tudo. E é isso que eu quero que vocês vivam, porque quando você se conecta com eu já tenho tudo, tudo que você já tem chega para você, de fato, você se abre para receber. Então, agora eu já sou abundante. Eu não preciso viver a escassez, porque eu reconheço que eu de fato já tenho tudo, porque eu sou um com o todo. Entende? Então, eu consigo avançar sem esse esforço, né, de, ai meu Deus, eu preciso correr atrás. Eu não tenho que correr atrás de nada quando eu reconheço que tudo já é meu. Tudo que é meu, naturalmente encontra seu caminho até mim, porque é meu. É meu por direito, é meu. Então, eu posso trabalhar.
Eu posso servir desse lugar que me transborda, não está me faltando nada. Então o trabalho não me tira, pelo contrário, eu transbordo tanto, eu sou tão abundante por dentro que eu entrego energia abundante para os outros. Olha que interessante. E aí, mais uma vez, isso define a assinatura energética da nossa manifestação. Quando eu penso que os recursos são limitados, eu fico focando em caçar esses recursos. Então, eu estou pensando, faltam recursos, vou atrás. Né? Então, eu estou no esforço, indo atrás, e pensando, recursos faltam, falta. Aí eu olho meu faturamento, nossa, falta dinheiro aqui. Eu olho minha equipe, nossa, falta gente para fazer as coisas. Eu olho meu produto, nossa, falta resultado para os meus clientes, falta mais um módulo que eu tenho que colocar aqui, tudo é falta. Eu nunca reconheço o que eu fiz, eu nunca reconheço o que eu tenho. Eu, assim, posso até fazer o exercício de gratidão, que eu agradeço 3 vezes no dia, mas sinceramente eu estou focando na falta, eu estou fazendo esses exercícios de maneira burocrática. Quando eu, de fato, estou conectada com o todo e vivo desse lugar de abundância, eu só preciso ser, porque não é o ter que vai me completar, percebe? E quando eu sou, tudo que é meu abre caminho para chegar até mim. E é isso. É sobre isso. E sobre isso, tá? Que caminho é esse? Esse é o empreender iniciático. Empreender realmente de um lugar iniciático, de iniciação espiritual, em que sua empresa, o seu negócio, ele passa a ser o caminho de sua prática diária, presta atenção nisso, para elevar a sua vibração, para a sua conexão com o todo. Então, você eleva os resultados da sua empresa naturalmente, porque aquilo que é seu chega, lembra? Você manifesta conscientemente aquilo que você deseja. Você coloca uma meta e a meta de fato acontece se você colocou a meta de uma forma que é alinhada para você, porque ainda tem isso. Então, você serve os clientes se você de fato abençoa a vida dessas pessoas com transformações reais. E essa transformação acontece porque quando a pessoa entra no seu campo, o seu campo vibra tão alto que você não precisa nem fazer muito. Você entrega, claro, aquilo que você prometeu, mas o seu próprio campo opera a transformação na vida da pessoa. Isso já deve ter acontecido com você, que você tem uma sensação assim de, meu Deus, mas eu não fiz nada. E aí chegou um depoimento maravilhoso dizendo, nossa, fulano, eu assisti a sua aula e assim a minha vida se transformou completamente. Aí você pensa, mas foi só uma aula. É o seu campo trabalhando. Quando a pessoa entra no seu campo, ela é abençoada. Isso é muito importante. Isso começa a acontecer com mais frequência, você vai percebendo isso. Talvez já tenha acontecido com você. Certamente você já entrou no campo de alguém e uma transformação aconteceu sem que a pessoa às vezes nem tenha olhado para você. E aí você diz, eu não estou lembrando disso ter acontecido nunca. Então é só você assistir no YouTube o show de qualquer grande artista e você vai ver que as pessoas estão ali no show passando mal. Por quê? Passando mal de emoção, elas estão projetando naquela pessoa uma catarse, e quando ela está na presença daquela pessoa, ela se permite viver a catarse dela. Então, você ativa o curador interno das pessoas, você ativa o sábio interno das pessoas quando elas entram no seu campo. Agora, se o seu campo é de escassez, quando a pessoa entra no seu campo, ela não tem resultado, ela entra em mais ansiedade, ela aplica toda a técnica, ela diz que tem clareza, mas a clareza depois desaparece quando ela se separa de você, né? Ela não consegue manter aquela transformação. E aqui é muito importante a gente dizer que o empreender iniciático requer que antes da estratégia a gente traga o alinhamento energético, porque você não manifesta o que você deseja, você manifesta o que você vibra. Então, se o seu servir, se o trabalho que você faz é todos os dias na sua empresa, rituais, e eu não estou falando ritual de vou acender uma vela, vou acender um incenso e vou fazer um ritual para que eu atinja a meta. Você já vai entender o que eu falo de rituais. Quando você transforma o seu vender,
o seu marketing, a sua entrega de produto, como eu estou fazendo agora. No caso, não é entrega de produto, isso aqui é marketing, mas enfim, é uma aula. Quando você coloca a sua administração, esse conjunto de ações enquanto rituais, liturgia de um empreender que é sagrado, de um empreender que é a sua conexão com o divino, você se expande, expande a sua abundância, você expande a sua empresa, você expande seus clientes, você expande seus leads e você expande o mundo como um todo, porque as pessoas que tiverem contato com as pessoas que foram transformadas por você, provavelmente também serão em algum nível transformadas. Então você percebe quando você se eleva e eleva o seu negócio, você eleva o mundo inteiro. Isso é sagrado, isso é o empreender iniciático, viver o empreender como uma jornada de iniciação. Olha que poder tem isso. Esse é o meu movimento. E eu te convido a entender mais profundamente o que isso significa na prática. Porque você pode me dizer, mas tá bom, Sam, isso funciona mesmo? Primeiro, eu quero te dar eu vou te dar alguns exemplos. O primeiro caso que eu quero te trazer é de uma situação, né, de uma cliente que eu acompanhei, em que ela tinha feito vendas absolutamente desesperadas, assim, a empresa está no vermelho, a gente tem que vender. E aí foi feita uma grande ação de vendas e ela conseguiu um recorde de vendas. Só que pouco tempo depois, ela teve chuva de insatisfação e pedido de reembolso. Essa turma, né, desse recorde de vendas virou a maior dor de cabeça da empresa. E aí você percebe, quando você foca no que não quer, em um nível aparente você pode até achar que você está atingindo, mas ou você atinge com um esforço que te esgota, ou então é um resultado aparente, não é um resultado que se sustente. O segundo caso que eu quero trazer é de outra cliente que ela tinha um lucro líquido. O lucro líquido dela era assim absurdo, muito alto. É o maior lucro líquido que eu já vi no digital em relação à porcentagem, né? Em relação ao faturamento bruto dela, ela conseguia assim uma façanha. E só que esse lucro altíssimo, ele vinha às custas da saúde mental dela e do time. E assim, financeiramente a empresa estava, ó, metas batidas, check. A empresa estava com uma gestão e um nível mental, né? Assim, as planilhas estavam lindas, as planilhas da empresa estavam, ó, sucesso. Só que em pouquíssimo tempo existiu um motim na equipe. As pessoas se uniram para procurar emprego para sair da empresa. Nesse nível, os colaboradores se uniram para sair da empresa. Olha que grave. Então, é, aí eu quero trazer um caso de outra cliente que ela fez um lançamento e eu dizia para ela: você está quebrando todas as regras do método de lançamento. Não faz nenhum sentido técnico o que você está fazendo, mas faça. Por favor, faça. Por quê? Porque ela intuiu que era para ela fazer daquele jeito. Porque o jeito que ela estava escolhendo fazer tinha muito alinhamento energético com o desenho humano dela. Ela teve uma retenção no aquecimento dela, no aquecimento do lançamento dela, que foi uma coisa assim fenomenal, que foi crescente. Normalmente, num processo de aquecimento, a gente tem o funil, né? A retenção vai reduzindo. Você tem mais pessoas no início e menos pessoas no final. A retenção dela foi crescente e ela dobrou a meta. A meta dela foi dobrada nesse nível. Teve uma cliente minha que foi muito interessante, que quando você olhou para o histórico de todos os lançamentos que a empresa fez, não só todos os lançamentos, todas as ações de vendas que a empresa fez, ficou muito claro, assim, todas as vezes que existia um esforço que era desalinhado energeticamente, o faturamento caía. E vice-versa. De repente, um lançamento com muito pouco trabalho e eram os lançamentos com melhores resultados. Então, eu não estou falando de coisas que eu não vivi.
Eu vi, eu vivi, eu acompanhei, eu orientei. Então, eu tô te falando de casos reais de clientes minhas. Então, vou te falar de outro caso. Esse caso foi interessantíssimo, porque foi um cliente que estava com o faturamento estagnado e eu passei meses tentando convencer essa cliente de que a resposta era ela descansar. E ela se permitia umas pausas, mas umas pausinhas, né? Não uma pausa de verdade. E aí ela finalmente aceitou pausar, tirou férias e o faturamento dela aumentou 25% durante as férias. Então, alinhamento energético é mesmo tudo. E aí eu te conto o meu caso, né? Que eu comecei o vídeo contando que foi o meu recorde de faturamento no mês que eu menos trabalhei, em 2025. Esse ano que eu quase não postei. Você pode ver nas minhas redes que eu quase não postei em 2025. Meu YouTube é praticamente virgem. E chegaram clientes que me permitiram essa vida, né, muito abundante e em muitos níveis, abundante hoje de tempo e abundante financeiramente também. Aí você me diz, isso parece muito bom para ser verdade, e eu quero entender o lugar da estratégia de marketing, e não só estratégia de marketing, estratégia da empresa e da gestão. Onde é que isso entra? E aí eu vou te explicar que não tem mágica, tem magia. A magia é no seu fazer. Estratégia e gestão, eles vão ser fundamentais para o crescimento da empresa. Você consegue ter uma empresa pequena sem processos, você consegue ter uma empresa pequena sem estratégia que vai só na intuição e no alinhamento energético. Mas você não consegue escalar assim, tá? Então, você precisa de processos de marketing, de vendas de produtos e processos administrativos para você dar estrutura para a energia. Por quê? Porque eles vão ser rituais diários do seu templo, do negócio, que é o seu templo. Então, todos os dias eu, por exemplo, vou fazer uma daily, né, uma reunião diária com o time, isso pode ser um ritual. E quando eu falo de ser um ritual, você vai trazer a presença de quem está ali em um templo. Você vai trazer a atitude, a devoção de quem está em um templo. E quando você faz isso, a partir desse lugar você passa a se apaixonar pelos processos. Por que as pessoas gostam tão pouco dos processos? Porque parece que eles não têm resultado, mas é porque o resultado do processo é a satisfação de fazê-lo. E quando você está nesse estado devocional, você traz essa satisfação. E você sai desse lugar de eu preciso alcançar um resultado, você vai para um lugar de eu preciso fazer isso muito bem feito, porque eu estou fazendo isso para o divino. Entende? Olha que poder. Eu estou fazendo isso para o divino, por isso é importante. Independentemente do resultado que eu receba, eu tenho foco nesse resultado, então eu foco no que eu desejo, se não me gera ansiedade, e eu vou colocar a minha devoção aqui nesse altar que é o meu negócio. E esse alinhamento você pode dizer, mas Sam, eu rezo muito pelo meu negócio. Não é rezar pelo seu negócio, é transformar a sua ação em um ato devocional. E aí você não está, ai, eu odeio isso aqui, mas eu vou olhar essa planilha. Não tem como você odiar, ir para a igreja e achar que isso é conexão divina se você vai. Se você odeia ir para a igreja, então você não quer ir para a igreja, você não devia ir para a igreja, né? Isso não é devoção. Devoção é me enche, eu com entusiasmo, cheia de Deus, que é a origem da palavra, eu abro essa planilha, isso aqui é tão desconfortável, e aí eu vou respirar, vou regular o meu sistema nervoso, como a gente fez lá no início, e eu vou encontrar esse lugar, né, de conexão com o divino, e vou dizer, Deus, é para fazer isso agora? Não, é para fazer outra coisa? Tudo bem, eu vou fazer outra coisa, mas se for para fazer isso agora, me dê a inspiração, o prazer de fazer isso aqui. E as ideias vão chegando. É muito interessante em todos os casos que eu já acompanhei, 100% dos casos, quando a pessoa traz um alinhamento energético, a técnica que ela precisa chega, e aí eu posso te adiantar. Eu sou uma biblioteca de técnicas, porque eu trabalhei com muitas empresas diferentes
Então, eu consigo te trazer uma grande quantidade de técnicas diferentes para que você aplique no seu negócio, porque eu sou estrategista digital, consultora em gestão, né, por todo esse passado que eu te falei. Então, eu trago uma solidez muito grande dessa parte de gestão, porque eu trabalhei como gerente de projetos por muitos anos, muitos. Trabalhei com gestão de projetos, se for somar todo o período, né, em que eu fiz gestão de projetos, bota aí quase uns 15 anos de gestão de projetos. Então, eu trago toda essa capacidade, todas essas técnicas também de gestão de projetos, mas você tem que aplicar a técnica certa. Eu te ajudo a encontrar a técnica certa, mas se não for eu que te ajude, você vai perceber quando você entra num estado de alinhamento, naturalmente a pessoa e as técnicas que vão te ajudar, elas chegam. Elas simplesmente chegam. Você está conversando com a pessoa diz: Ah, peraí, eu vou te indicar o trabalho de Fulano. Ou então você está rolando o feed e aparece o curso exato que você deveria fazer. Talvez esse vídeo tenha sido justamente, tenha chegado para você assim. Será uma mensagem divina? Eu acredito que todas as mensagens, tudo que acontece no nosso dia é uma mensagem divina. Então, quando você tem a técnica e a estrutura certa, o que que isso vai te dar? Previsibilidade. Isso vai te dar a estrutura que vai facilitar com que você sustente a sua energia. Que você possa, como você tem ali uma estrutura no seu negócio de processos, uma estrutura de uma estratégia, um planejamento que você sabe que você vai acontecer, você consegue relaxar mais, focar mais na pessoa física, nessa regulação do seu sistema nervoso, para que você vá se abrindo cada vez mais para a abundância, tá bom? Mas outro dia a gente conversa mais sobre alinhamento energético, o relaxamento, né, a regulação do sistema nervoso e o impacto disso na manifestação. Mas eu queria trazer para você estratégias de marketing, não só de marketing, mas estratégia de toda a empresa, estratégia de vendas, estratégia de produtos. A gestão da empresa são fundamentais para que você cresça de forma saudável. Se você está crescendo sem isso, muito em breve é provável que o seu negócio, não estou decretando, tá? Mas eu nunca vi acontecer diferente. Se você está crescendo sem estrutura, muito em breve é provável que o seu negócio vire um pesadelo. É, E se você quer saber mais sobre isso, eu recomendo o livro O Mito do Empreendedor. Então, nessa aula, você percebeu como a sua mente, ela não é confiável. A sua mente é capaz de contar qualquer história que ela queira, qualquer história na qual você acredite, a sua mente é capaz de justificar. Então, muito cuidado com as crenças que você tem, porque a sua mente vai encontrar justificativa para todas elas. Aqui eu te mostrei, por A mais B, em cada aspecto do seu negócio, que o que sustenta o seu negócio não é o esforço ou a competência, é a sua energia. Porque se você estiver desalinhado energeticamente, você vai manifestar o que você não quer, não é? Seu sistema nervoso não vai te autorizar a chegar onde você quer. E você vai ficar ali patinando, como possivelmente tem acontecido com você. E aí eu te pergunto, agora que você sabe disso, o que é que você vai fazer com essa informação? Porque você pode simplesmente fechar esse vídeo e seguir a vida exatamente do jeito que tá. Mas eu quero te mostrar, eu te falei de alguns casos, eu quero te mostrar o caso de uma cliente, Ju Guerreiro, que eu vou deixar que ela fale com as palavras dela. Eu acelerei um pouco o vídeo. Era um estilo de lançamento muito diferente, assim, enfim, eu nunca tinha feito isso como social media pra ninguém, como estrategista pra ninguém, e eu tava com muito medo, assim, sabe? Assim, era muito simples, era fazer, fazer as pessoas entrarem num grupo de WhatsApp, com uma lista de espera, fomentar esse grupo ali, aquecer essa audiência, e depois que eu aquecesse essa audiência, eu lançava a oferta depois de 5 dias. E enquanto isso, ia chamando, fazendo conteúdo, chamando as pessoas para WhatsApp. Mas eu fiz, assim, 5 sequências de stories, um Reels. Então, eu não consegui fazer mais que isso. Não dava pra fazer mais que isso também, sabe? Tipo, era o que eu conseguia. E aí, velho, quando chegou um dia antes de soltar a oferta, eu surtei, assim. Tipo, eu tive uma crise de ansiedade muito grande e não consegui parar pra falar, não, é isso que tem que ser feito, assim, sabe? Bem gerador emocional. Eu falei, meu Deus, acabou o mundo, eu não vou conseguir fazer nada. Aí eu acordo, tive a crise de ansiedade à noite, acordo de manhã, ouço o áudio da Sam. E minha energia mudou completamente, assim. Era.
um áudio falando pra gente ouvir o nosso corpo, o que ele precisava e tal. E aí eu dancei, era isso que meu corpo queria. Ele falou, larga tudo, fecha esse computador, não faz mais nada, vai dançar. E aí eu botei meus fones e eu fiquei, tipo assim, quase uma hora dançando aqui, na frente do escritório aqui. E aí eu entendi tudo, sabe? Porque enquanto eu dançava, eu conseguia diluir toda essa emoção e todos esses pensamentos que estavam super acelerados, assim. E o medo também, eu acho que eu consegui diluir muito o medo que eu tava de botar meu pezinho ali na água e fazer esse lançamento. E aí, velho, o que aconteceu foi que em 2 dias acabaram as vagas. Tipo assim, eu coloquei 5 vagas para um combo, 5 vagas para um outro pacote, e em 2 dias acabaram. Assim, eu fiquei impressionada, porque a minha energia para fazer as paradas depois desse episódio era outra. Era tipo, caraca, eu vou falar pra galera, olha isso daqui, nossa, eu vou fazer não sei o quê. E aí, sabe, assim, foi bem mais. Eu fiz a partir do meu prazer e não a partir do esta é a estrutura, siga a estrutura, faça mais conteúdos, faça isso, faça aquilo. E, tipo, gente, eu investi R$ 1 em tráfego e me voltou. Agora eu acabei de fechar a última venda, foram R$ 7.000, mais ou menos, assim. E, assim, apenas um áudio salvando um lançamento. E imagina se vocês fazem a mentoria com essa mulher, porque assim, eu me lembrei muito, Sam, de tudo que estava escrito ali. Por isso que eu te mandei aquela mensagem depois, sabe? Eu falei, Sam, eu tô fazendo minha primeira Black Friday e eu tô voltando aqui no nosso Notion e relendo várias coisas pra eu não, tipo, fazer isso desalinhado comigo, sabe? Eu quero fazer do meu jeitão, do jeito que eu falo, da forma que eu me expresso e não quero, sabe, ficar seguindo muito paradigmas, né? E fórmulas por aí e tal. Então, foi muito massa. Muito obrigada, véi. Um áudio salvando o lançamento. E aí, lembra que eu falei mais cedo? Como é que às vezes a gente sente que não está fazendo nada e a pessoa tem uma transformação tão grande? Justamente porque Ju entrou no meu campo. E o nosso ser sempre é muito mais valioso do que o nosso fazer. Eu posso entregar técnicas, eu faço isso, eu posso trazer orientações, mas é a mera presença da pessoa no meu campo que começa a operar transformações, e o mesmo acontece com seus clientes. E você vê isso acontecendo o tempo inteiro com os produtos e serviços que você compra, não é? Muitas vezes você passa um batom e o batom não mudou nada na sua vida de forma prática, mas você se sente outra pessoa com aquele batom. Então, por que eu trago essas questões? Porque empreender de um lugar meramente racional vai te levar para esse lugar que eu te mostrei. Agora, quando você empreende se abraçando, se aceitando enquanto um ser completo em conexão com o divino e traz esse divino como parte da sua liturgia diária no seu empreender, você eleva o seu negócio, eleva a sua vida, eleva a vida de seus clientes, de seus leads, você eleva o mundo inteiro. E eu quero te convidar agora a fazer essa elevação junto comigo. Se você me permite, eu peço a licença para te apresentar o empreender iniciático materializado em um santuário, que é a minha mentoria de 6 meses, o Santuário Estratégico. Podemos avançar para o Santuário Estratégico? O que é o Santuário Estratégico? Se o seu negócio ele virou um ralo de energia no lugar de te energizar, vamos trabalhar sobre o seu alinhamento energético enquanto um ativo da sua empresa. E a gente vai fazer isso com 2 focos principais. Vamos fazer um diagnóstico para entender no nível energético e prático o que está acontecendo com a sua empresa. Então, a gente vai entender quais são as técnicas, a gente vai entender também as técnicas mais alinhadas para você, a gente vai entender quais são os pontos cegos que têm acontecido por aí e a gente também vai trabalhar um planejamento, porque o planejamento é um passo, uma liturgia, um ritual muito necessário para alinhar a estratégia com a sua alma. Para quem é o santuário estratégico? É para quem fatura, sentindo essa exaustão super constante, né? Que você está assim dando a alma pelo seu negócio no sentido negativo. E você pode ser que trabalhe demais, mas não tenha esses resultados que eles que você gostaria, porque eles parecem muito distantes. Você também pode sentir essa desconexão entre sua alma e seu negócio, ou você simplesmente quer integrar a técnica que você já usa, as técnicas que você já usa, estratégias de marketing, etc. e tal, com a espiritualidade, porque sente que a espiritualidade não está devidamente integrada ao seu negócio. E você também está pronta para uma jornada de transformação real, não são atalhos. E quando eu falo transformação real, isso é muito verdadeiro.
Pelo meu desenho humano não tem, eu aviso logo, não tem como uma pessoa passar pelo meu campo sem ela experimentar um impacto muito profundo, tá bom? Então eu mexo, o meu campo mexe muito com as pessoas. E a gente vai falar sobre como a gente mexe, porque esse mexer é bem intencional, tá bom? Hoje é bem intencional. Não é para você, isso é muito importante, escuta. Se você quer fórmula mágica, você está num lugar de escassez e de não reconhecimento de que não é uma fórmula mágica que vai te salvar, você vai acabar projetando muita coisa em mim, porque eu sou linha 5 no desenho humano, tá? E eu não quero que isso aconteça, porque eu não vou salvar a sua vida, eu não vou salvar o seu negócio. Eu vou atraindo, né, magnetizando pessoas que vão assumir a responsabilidade pelos seus negócios. Eu vou te apoiar, eu vou te orientar, eu vou te dar assim uma série de elementos, sejam conteúdos, exercícios práticos. Vou fazer meditação junto com você, né? A gente vai acessar lugares profundos na sua alma, mas você vai ter que entrar em ação, tá? Não tem fórmula mágica. E se você quer só tática de marketing sem aprofundamento, não vai rolar comigo também, porque eu já vi que isso não funciona, então não vou fazer o que eu não acredito. Se você não está disposta a autoconhecimento profundo, pode ser que a gente passe pelo autoconhecimento de uma maneira mais superficial, mas se a gente encontrar travas, e provavelmente vamos encontrar, eu vou mergulhar junto com você, fundo, tanto quanto for necessário, até a gente achar essa trava e liberar esse bloqueio, tá bom? Se você quiser terceirizar decisões em vez de desenvolver as suas decisões, eu não posso te ajudar. Eu posso te apoiar nas decisões que você toma, tá bom? Eu não vou decidir por você. E se você não tem disponibilidade para colocar a mão na massa, por que eu falo isso? Porque eu acredito na ação enquanto curadora. Eu trabalho muito esse conceito dentro da minha mentoria, dentro do meu servir, que é a gente age para se curar. A gente não se cura para agir. Percebe a diferença? Então, não é terapia, é mentoria para negócios, tá? Presta atenção. Como é que funciona? Deixa eu mudar aqui o lugar do meu quadrinho. Ele tá bem inconveniente, né? Toda hora eu boto em um lugar diferente. Primeiro não, porque na verdade isso não é uma ordem. A gente vai trabalhar os três juntos, dependendo das necessidades do seu negócio. A gente vai trabalhar com estratégia digital, então eu vou trazer um arsenal de técnicas, de funis, técnicas de venda, posicionamento, operação de lançamento dentro da sua necessidade. Essa mentoria não é uma mentoria de conteúdos, tá? É uma mentoria de ação. Você não tem que assistir, assista esse passo a passo para você poder chegar, porque eu não sei qual é o passo a passo que você precisa. Então, você vai ter muito conteúdo disponível para consultar na medida da sua necessidade e me consultar. E eu te digo, eu conheço muita, muita técnica, eu tenho muito para compartilhar por toda a experiência que eu já tenho no digital, tá bom? Desde 2020. A gente também vai trabalhar muito a gestão consciente e eu vou te entregar um Notion bem estruturadinho. A gente vai desenvolver juntos esses rituais de gestão, processos simplificados, para a gente chegar nesse lugar que é necessário para a sua empresa, do seu jeito, tá? Para algumas pessoas, planilhas super complexas vão funcionar, para outras pessoas, o que vai funcionar é um mapa mental super simples no papel. Então, a gente vai fazer o que funciona para você, mas eu vou te dar um Notion estruturado para ancorar essas informações. Você também vai trabalhar comigo o seu alinhamento energético através do desenho humano. Então, eu vou trazer uma leitura de desenho humano para saber o que é, a gente vai saber juntos, eu vou te explicar o que é alinhado para você, energeticamente falando, e a gente vai trabalhar só em cima do que for alinhado para você, ok? A gente não trabalha com ações desalinhadas, porque você tem que trabalhar duro, porque essa é a técnica. Isso não existe aqui na minha mentoria, porque isso vai te colocar num estado de escassez e você não vai alcançar o resultado que você gostaria, tá? E aí também vamos falar sobre os entregáveis de forma específica. Opa, isso aqui saiu do lugar por algum motivo, mas depois ele volta para o lugar. O primeiro entregável que é super importante é o diagnóstico 360, porque eu trabalho em cima de diagnóstico. Inclusive, ao entrar na mentoria, você vai ter a primeira ação, você preencher um formulário bem detalhado sobre sua empresa e depois a gente vai aprofundar esse diagnóstico, tá bom?
Então, esse diagnóstico ele é 360 porque ele fala de todas as áreas da sua empresa e ele não só vai em todas as áreas da sua empresa, mas também a gente vai integrar o seu desenho humano a essa análise do seu negócio, que é diferente do outro entregável, que é a leitura de desenho humano para negócios. Essa leitura, enquanto o diagnóstico é um relatório escrito que você pode guardar, ficar com você, consultar sempre que você quiser, a leitura de desenho humano para negócios, ela vai ser uma sessão individual comigo, em que eu vou te explicar e tirar todas as suas dúvidas sobre o seu desenho humano com foco em negócios. Não é uma leitura de desenho humano genérica, é com foco em negócios, tá? E aí, e você vai ter depois o material por escrito e também a gravação para você acessar quando você quiser. Você também terá um plano de ação personalizado no Notion. Vai ter um passo a passo, assim, qual é o próximo passo, você nunca vai ficar perdido. E 24 encontros semanais ao vivo. Isso é super importante porque nesses encontros semanais a gente não vai ficar discutindo o caso específico de cada pessoa longamente. O que a gente vai fazer é juntas planejamento semanal. E aí vocês podem tirar as dúvidas que quiserem comigo nesse momento. A gente faz né, é 1 hora e meia, porque o planejamento semanal que eu faço é muito rápido e depois a gente tem um momento rápido de mentoria. Mas você vai ter acesso a mim a semana inteira, o tempo inteiro, em horário útil, né? Dias úteis, em horário comercial, perdão, para a gente trocar no WhatsApp, né? Você pode mandar áudio, eu vou mandar áudio, e a gente vai trocando no WhatsApp. Por quê? Porque por mais que eu colocasse todas as horas disponíveis para você em um encontro ao vivo, ficaria muito longo para todo mundo e a gente sabe como isso otimiza pouco o nosso tempo e às vezes a gente está ali escutando a mentoria com 247 pessoas que vão ser atendidas e enfim, eu talvez seja a última na fila e eu tenho que ficar escutando todo mundo e eu estou fazendo outra coisa, não estou prestando atenção. A gente vai otimizar muito mais o seu tempo com esse encontro semanal muito pontual, específico com todo mundo e depois a gente vai aprofundando esse trabalho de forma direcionada, individualizada no WhatsApp e também em grupo no WhatsApp, tá bom? Também você vai ter 2 sessões individuais comigo, também 1 hora e meia. E essas sessões individuais são para a gente mergulhar muito mais fundo e ter resultado muito mais específico. Tanto você pode usar de maneira estratégica essas sessões, como a gente pode usar assim, eu quero, no meu lançamento que está dando pepino aqui, eu quero um suporte seu agora, Sam. Ou então você pode usar, vamos fazer o planejamento anual da empresa. A gente pode escolher como vai ser usado, tá? A gente também tem o cofre de implementação estratégica, que é o seguinte. Eu tô de saco cheio, você também tá de saco cheio de assistir conteúdo até não poder mais, né? O que é que a gente vai fazer aqui? Sob demanda, você pode me pedir conteúdo e eu vou gravar. O que é que isso significa? Sam, eu vou fazer um lançamento meteórico e eu quero o seu suporte porque eu quero o passo a passo para garantir que eu estou fazendo tudo. Eu não só vou compartilhar um checklist com você. O que eu vou fazer é literalmente uma aula e vou deixar essa aula disponível no cofre de implementação estratégica. Aí um colega pediu, é porque eu tive um problema na minha equipe e eu não sei como resolver esse problema na equipe. E eu vou gravar uma aula sobre conflitos em equipe, né? Como resolver conflitos em equipe, gestão de equipe, etc. Então, você pode pedir sob demanda conteúdo dentro do que você precisa e você não precisa assistir o método completo. Você pode simplesmente pedir o que você precisa, porque aqui é muito mão na massa, não é um curso gigante. E eu te dou a garantia de que você vai ter resultado. Qual é o resultado que você vai ter? Eu não sei. Eu sou minha assim que eu preciso te dizer isso. Eu não sei qual é o resultado que você vai ter, exceto 2 grandes resultados. Você vai ter, depois de 1 mês, eu posso te garantir que se você não tiver clareza absoluta sobre seu próximo passo e quais são as travas energéticas do seu negócio, você vai ter o seu dinheiro de volta. Em 1 mês você vai saber exatamente qual é o problema. Eu digo mais, vai ser bem antes de 1 mês, mas eu te dou 1 mês. E que
você pode, assim, não tenho clareza absoluta depois de um mês sobre o que a gente vai trabalhar, qual é o meu próximo passo, eu continuo perdida depois de um mês. Eu te devolvo seu dinheiro. E a segunda garantia que eu posso te dar absoluta é que você vai ter uma transformação profunda no seu negócio. Por que que eu posso te prometer isso? Porque eu sei e eu sempre fiz isso. É o que eu faço, né? Se você participou de tudo, né? Não é que você, entrei na mentoria, nunca fui em nada e vou ter transformação. Não. Se você participou, não precisa ser tudo, eu vou em absolutamente todos os encontros, mas, né, participou do mais importante. Fez lá o que era necessário dentro dos nossos combinados e você não teve dentro do combinado, tá? Não vou te pedir nada que saia do combinado. E você não teve nenhuma transformação profunda no seu negócio, eu vou continuar trabalhando com você individualmente até você conseguir, sem nenhum custo adicional, para você não assumir risco nenhum, perdão. Todo o risco de você entrar na mentoria vai ser meu. Eu vou te garantir transformação. Qual é a transformação? Significa que eu vou saltar do faturamento X para o faturamento Y, meu amor, eu não posso te dizer isso. Sabe por quê? Porque pode ser que o seu bloqueio de faturamento seja uma crença profunda interna na qual a gente vai trabalhar e que você talvez tenha esse desafio, né, de eu não quero acessar isso, eu não quero acessar isso, eu não quero acessar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dar a volta nessa crença e a gente vai trabalhar por outros lados. Só que talvez a gente não chegue no exato resultado que você quer. Qual é o resultado no qual você vai chegar? No resultado, no melhor resultado possível, trabalhando junto com sua alma. É nesse lugar que você vai chegar em 6 meses. E porque eu estou sendo absolutamente transparente com isso? Porque eu não quero que você entre na mentoria achando que eu vou te salvar. Eu não vou te salvar. Aqui a gente vai fazer um trabalho profundo, interno e externo na sua empresa. Combinado? Se você quer isso, vem comigo. Aqui eu trabalho com pessoas com responsabilidade e principalmente autorresponsabilidade. E aí, Sam, o que é que eu faço? Você clica no link aqui que está embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e você vai acessar um PDF e um formulário de aplicação, porque eu não abro a mentoria para todas as pessoas. Isso não é papo, isso é muito real, tá? A, a minha mentoria é um campo. E eu cuido muito bem as pessoas que entram no meu campo, porque essas pessoas são espelho e eu quero espelhar, né? Prosperidade, abundância e transformação real. Então, pessoas que estão procurando Rex e tal, e todo mundo que eu falei que não é para você, se não é para você, não é para você. Mas tem conteúdo gratuito aqui no YouTube. Se não é para você, tem conteúdo aqui no YouTube. E aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar também redes sociais, onde mais eu estou, e você pode maratonar meus conteúdos e eu posso te ajudar de outras formas. Mas se você quer o meu acompanhamento no Santuário Estratégico, entrar no santuário junto comigo e realmente mergulhar no templo do seu negócio como um serviço sagrado, vai ser um prazer te receber. Combinado? Eu te agradeço profundamente por estar aqui comigo e a gente continua essa conexão aqui no Santuário Estratégico. Até mais!